queridos estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível no repositório do aplicativo para vocês revisitarem quantas vezes vocês quiserem. Aulas objetivas aí com temas claros para vocês revisarem, se aprofundarem, algum tema importante aí dos estudos de vocês. Então vamos conhecer o título da aula de hoje? Olha só. Bolo de cenoura, que gostoso, hein? E aí, todo mundo gosta de um bolo de cenoura? Com esse título, já dá para pensar mais ou menos no que será o tema da aula? Qual será? Habilidade da aula de hoje, EF02 LP16A. Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana, isso quer dizer, do nosso dia a dia. Bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros. Pensando no título da aula, ela se enquadra em qual gênero aí destes que eu li? Considerando a situação comunicativa, tema, assunto, estrutura, composicional e o estilo do gênero. Então, o objetivo da nossa aula, com o título Bolo de Cenoura, é ler e compreender receita. Então, leitura e compreensão de receita faz parte, sim, da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as características deste gênero textual. Então, pensando aí no que vamos aprender, nesta aula, vamos realizar a leitura da receita de um bolo de cenoura e observar características do gênero. Então, pensando numa receita aí, vocês já devem ter visto aí os familiares de vocês, algum adulto, pegando a receita para consultar, né, na hora que vai elaborar alguma comida, vai realizar alguma receita. E aí eu pergunto para vocês, já começa que é importantíssimo porque a gente não vai lembrar tudo de cabeça, são muitas receitas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, vocês, pensando nesse gênero, quais são os levantamentos que vocês já conhecem que são importantes de um texto desse? Esse é o momento de pausar a aula e abrir a discussão na sala de aula. E aí, vocês sabem o que esse texto nos traz? Legal, hein? Eu tenho certeza que vocês conhecem a importância deste gênero. E aí, pensando também, outro questionamento, pensando também no bolo de cenoura, que todo mundo já deve ter comido alguma vez, gostando ou não de bolo de cenoura. Eu gosto muito. E aí, vocês também gostam? Será que as receitas que vocês conhecem são parecidas? São iguais? Para saber disso, nós temos que consultar o texto, né? A receita em si, os ingredientes, o modo de preparo, estruturas importantes neste texto. Então, vamos lá ver qual que é a receita que eu trouxe, como que ela está descrita, quais são os ingredientes utilizados, porque uma mesma receita pode ser realizada de várias formas, com ingredientes diferentes. Eu acho que vocês já devem ter visto esses programas de culinária, que às vezes um mesmo ingrediente você pode trocar por outros, para, às vezes para o seu gosto, para o seu paladar, ou até mesmo dependendo da consistência que você queira que fique a receita. Então, tem variações de ingredientes, isso também acontece de região para região, que às vezes um ingrediente é mais fácil de ser encontrado ou menos fácil de ser encontrado. Então, as receitas têm muitas variações, é uma outra característica desse gênero. Mas vamos pensar aí na estrutura do texto. Então, vamos lá. Então, olha o bolo de cenoura aparecendo aí. O primeiro ponto muito importante, isso em qualquer receita, são os ingredientes. Então, nessa receita vem falando assim: 3 cenouras cortadas em pedaços, 1 xícara de chá de óleo, 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Então, esses são os ingredientes. Agora, prestem bastante atenção. Os ingredientes são apresentados em tópicos, em formato de lista. Os números que antecedem os ingredientes são muito importantes, porque se referem às quantidades de cada ingrediente. Pensando aí no segundo tópico, na xícara, quando fala xícara ou colher, o último tópico que fala colher,
tem que ter a medida. Muitas receitas às vezes trazem 100 gramas, 200 gramas, mas olha só, aqui traz uma xícara de chá, então você já sabe que aquela xícara menorzinha do cafezinho não vai servir para essa receita, bem como necessita de uma colher de sopa de fermento, então também se uma colherzinha de chá não vai servir para essa receita. Então as quantidades são muito importantes. E aqui já traz também no primeiro tópico 3 cenouras cortadas em pedaços. Poderia falar 3 cenouras grandes, 3 cenouras de tamanho médio, 3 cenouras descascadas. Então, aí vai da descrição de cada receita, mas também os ingredientes podem vir com descrições. Até mesmo quando, por exemplo, se fosse uma outra receita que fosse batata, descrever qual é o tipo de batata que vai ser usado. Então, nesse momento, é a descrição de todos os ingredientes da receita e, deste modo, é muito importante para quem vai ler e executar a receita, entenda tudo que será usado. Afinal, esse é mais um texto do gênero instrucional. Vamos para mais um tópico. Olha só, margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar a forma. Então, temos também isso daí que não vai propriamente na receita, mas também são ingredientes importantes para o preparo. Cobertura de chocolate. E aí, gente? Todo texto tem essa parte de cobertura? Claro que não, né? Especificamente nesse texto, que é o bolo de cenoura, é muito importante ter esse outro tópico, que é a parte da cobertura, além do bolo. Então, também tem ingredientes específicos para essa parte da cobertura, que no caso é 1 xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 5 colheres de sopa de chocolate em pó, 6 colheres de sopa de açúcar. Então, olha só, foram os ingredientes para o bolo e os ingredientes para a cobertura. Nessa receita específico tem mais um tópico que talvez não apareça em outras receitas. Em outra receita poderia aparecer calda de chocolate, aqui aparece cobertura. E um terceiro tópico, modo de preparo, que é o passo a passo de como você deve acrescentar os ingredientes. Então, vamos ver. Olha só, bata a cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar no liquidificador, até todos os ingredientes ficarem homogêneos. Então, olha só nesse primeiro etapa, essa primeira comanda do que você tem que falar, já mostra uma ação que você tem que executar, bata. Então, essa também é uma característica desse gênero, que fala as ações que você tem que tomar. Então, sempre vai ter esses verbos nesse modo que instrui o que você tem que fazer nesse momento. E essa palavra aí, uma palavra nova para o vocabulário de vocês, quem não conhece, homogêneos, até tudo se misturar e ficar igual, formar um líquido, né? Formar uma pasta, né? Que no caso é o bolo. Transfira, olha só, outra palavra que vem do verbo transferir e no caso está mencionando mais uma ação que você tem que executar. Transfira para uma tigela, adicione a farinha, outra ação que você tem que executar, que vem do verbo adicionar. Então, você adicione a farinha, o fermento e misture, que vem do verbo misturar, com uma colher. Então, olha só, passo a passo das ações que você tem que fazer, as instruções do modo de preparo. Despeje em uma forma untada, enfarinhada. Leve ao forno médio, pré-aquecido por 35 minutos ou até assar e dourar. Retire e deixe amornar. Então, ó, esse tópico aqui é muito importante porque fala do tempo que tem que ficar ao forno, né? Então, toda a receita vai trazer aí o tempo que tem que ficar ou na panela, ou no fogo, ou na geladeira. Então, essa parte é muito importante. Para a cobertura, então, olha só, veio tudo junto, o modo de preparo, mas foi separado em tópicos. Então, o bolo já foi retirado do forno e está falando para você deixar ele amornar. Agora, vamos para a cobertura.
Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até formar uma calda levemente espessa. Desligue e deixe amornar. Então não precisa deixar esfriar, não precisa colocar na geladeira, só deixar amornar. Corte o bolo em pedaços, regue com a calda e sirva em seguida. Aí vem outros tópicos bem importantes. Então, tudo isso, todas essas ações que você vai executar, demanda mais ou menos o tempo de 1 hora. Aqui veio marcado a palavra tempo, mas pode vir também como duração. Então, duração que é o tempo que você vai gastar de mão de obra realizando essa ação de preparo do bolo. E o rendimento, ele não falou assim para você cortar em pedaços? Então, geralmente, olha só, ele está dando aí... É uma coisa que depende muito se você vai querer pedaços grandes ou pedaços menores, mas, em média, o rendimento da receita são 10 porções. Então, isso é uma variação para você já saber que essa quantidade de ingredientes e esse preparo vai variar um pouquinho, mas vai ficar entre 10 porções. E aí? Prestaram atenção em todos os tópicos do texto? Você viu como esse gênero textual tem uma estrutura bem marcante? Esse texto de receitas, que é do gênero instrucional, está te instruindo em como preparar essa receita, no caso aqui, o bolo de cenoura. Gostei muito de aprender aí como se faz o bolo de cenoura. E agora, depois dessa leitura, a mãe de vocês prepara de algum outro jeito? Tem algum ingrediente que a mãe de vocês utiliza que não estava aqui na receita? Olha só, bela discussão, hein? Vocês podem pesquisar aí receitas de bolo de cenoura da família de vocês e trocar entre os estudantes aí da sala de vocês para ver quais são as variações dessa receita, o que muda. Tem gente que bate tudo no liquidificador, aqui está falando para bater na mão. E aí? O que você acha? Legal, né? Tem que ampliar as pesquisas aí, não só dessa receita, porque, por exemplo, nessa receita veio cobertura de chocolate, mas outros bolos, outras receitas pode não ter calda, não ter cobertura, então são variações dessa estrutura que muda, mas vocês têm que lembrar que os ingredientes e o modo de preparo são duas coisas que não podem faltar e geralmente estão assim mesmo, descrito em passo a passo, com comandos das ações que você tem que executar no decorrer do preparo. Legal, né? Esse texto é um gênero bem legal de se trabalhar e se vocês tiverem a oportunidade, ponham a mão na massa aí, hein? Mas a aula passa muito rápido, né, pessoal? Olha só, então eu vou deixar aqui para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês. Pesquise outras receitas, não só de bolo de cenoura, até mesmo de outros alimentos e observe os itens que não podem faltar nas instruções e as variações também que vêm aí de ingredientes, igual eu mencionei. E fiquem ligados até a próxima aula. Olha só, esses foram os materiais utilizados na aula de hoje. E é muito importante que vocês deem o feedback de vocês e respondam sempre que vocês assistirem, sempre que vocês forem lá no repositório, responda pra gente aí, pega aqui o QR Code, o link e fale o que vocês acharam da nossa aula, se está ajudando nos estudos de vocês, se a professora de vocês utiliza essa aula no decorrer das aulas presenciais aí na sala de aula, ou se é muito importante para vocês revisitarem, estudarem para a prova referente a esse tema, conto com a colaboração de vocês. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!